Bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo do 17 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. Escutar aquilo que Cristo quer nos falar no dia de hoje. Meus irmãos, nós vemos que hoje Jesus fala a seus apóstolos: cuidado com os homens. Ele vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus dá um claro sinal aos discípulos daquilo que irá lhes acontecer quando eles começarem a anunciar a palavra de Deus, quando eles forem levados a dar testemunho do Cristo, da verdade, levar a verdade ao povo, para que eles saibam qual é o verdadeiro mandamento de Cristo, que é o amor. Muitas pessoas rejeitarão, principalmente aqueles líderes da religião judaica, que irão perseguir, humilhar e matar, serão apresentados aos tribunais, assim como o próprio Cristo foi. Mas Jesus vos fala para não vos preocuparem, assim também nós, para que eles não ficassem preocupados, porque com o que falar ou o que dizer, porque será indicado através da ação do Espírito Santo o que deveis fazer ou o que deveis falar. É o Espírito de Deus que age em nossas vidas. Não somos nós mesmos que falamos. Muitas vezes não temos capacidade para isso. Mas é Deus que age em nossas vidas para que nós demos o verdadeiro testemunho daquilo que o Cristo espera de cada um de nós. As perseguições desse mundo são grandes. Quando nós nos aproximamos, nós nos colocamos a falar a verdade do Evangelho de Cristo, nós seremos humilhados, seremos perseguidos, seremos rejeitados. E isso acontece muitas vezes no seio da nossa família. É o que o Cristo nos fala, que o irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Portanto, meus irmãos, essa é a realidade das pessoas que vivem o Evangelho de Cristo. São perseguidos e muitas vezes não são pelos outros. Somos perseguidos muitas vezes pela nossa própria família, porque nós não comungamos mais das coisas do mundo. Nós comungamos com as coisas do reino de Deus. E o mundo irá perseguir sempre contra aquele que irá falar contra o mundo. Eles não aceitarão. Mas Cristo nos dá a confiança e a promessa de Deus agindo na nossa vida para que nós possamos permanecermos firmes e darmos testemunho de Cristo. E Ele nos fala:
será a recompensa? Se nós nos mantermos perseverantes, nos mantermos firmes, essa será a nossa recompensa, será a nossa salvação. Porque aquele todo que der testemunho de Cristo perante o mundo, Cristo dará testemunho nosso perante de Deus. E essa é a recompensa que Cristo nos dá. Não é a recompensa do mundo. Jesus não veio trazer a recompensa no mundo, nos dar bens nesse mundo. Mas o bem precioso que o Cristo vem nos dar é aquele que a traça não come e o ferrugem não corrói. É a nossa salvação. Estejamos nós firmes e fortes, dando testemunho desse Cristo que nos ama e que jamais, jamais, jamais nos abandonará. Estejamos preparados para sermos rejeitados, mas saibamos que estamos sendo acolhidos por Cristo nosso Senhor e nosso Deus que estás nos céus, e nosso prêmio é a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.